Vamos começar aqui no capítulo 11 de Mateus. Vou fazer algumas leituras aqui em Mateus capítulo 11, versículo 1. E vamos estar andando nesse discernimento desse texto aqui. Ora, tendo acabado Jesus de dar as instruções a seus 12 discípulos, discípulo é aquele que segue a disciplina do mestre. A disciplina, aquilo que ele ensina, aquilo que ele nos ensina. Você vê para trás aí, no capítulo 10, que ele escolhe os discípulos, dá a instrução, dá a admoestação, estímulos e dificuldades. E depois que ele dá todas essas instruções, ele entra aqui nesse capítulo. Tendo acabado de dar as instruções aos seus discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhes: ide anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. É interessante saber que João aqui está preso. Esse João não é o apóstolo João, é o João Batista, o precursor de Jesus. Você vê que ele está preso e ele manda perguntar: és tu aquele que haveria de vir, ou temos que esperar outro? E nós devemos atentar àquele a quem nós anunciamos. Porque João foi o camarada, o apóstolo que precedeu a vinda de Jesus. Jesus dá testemunho de João em vários textos da Bíblia. E João era aquela voz que pregava no deserto, que anunciava a vinda do reino de Deus. João era contemporâneo de Jesus em torno de 6 meses. João chegou a batizar Jesus. João olhou para Jesus e disse para aquela multidão que estava por ali: ó, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O mesmo João que teve essa revelação é o mesmo João que pergunta agora: tu és verdadeiramente o Cristo? Ou haveremos de esperar por um outro? Então eu penso que nós devemos ter cuidado para que nós como Jesus alertou aqui aos seus discípulos, não achar motivo de tropeço. Como eu disse num outro texto, e outras vezes que ministrei para vocês, ninguém pode anunciar o Evangelho, ninguém pode ser uma voz profética do Evangelho, uma voz do Evangelho, e achar tropeço no próprio Evangelho. Quem não é por mim é contra. Quem não está comigo está espalhando. Por isso que no Evangelho, eu não digo na religião, eu digo no Evangelho. O que é o Evangelho? Poder de Deus. O que é o Evangelho? É um Espírito que habita naqueles que creem no Evangelho. O Evangelho é um Espírito que habita naqueles que creem no Evangelho.
Então, quem anuncia o Evangelho não pode se escandalizar com o próprio Evangelho. Ninguém pode anunciar o Evangelho e ser contra ele. Quem comigo não ajunta, espalha. E misericórdia nós espalharmos com o Evangelho. Porque se eu professo, faço a confissão do Evangelho e creio no meu coração, eu faço a confissão com a boca, creio no meu coração. Você já está sabendo que a confissão com a boca não é somente você falar que crê que Jesus é o Senhor. Não é só isso. A confissão é a vida do Evangelho em você. Porque a maior confissão que essa não existe. Porque Jesus disse assim: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai e diante dos anjos no céu. E confessar não é apenas você dizer: eu sou de Cristo, eu sou cristão, eu sou evangélico, eu sou isso, eu sou aquilo. Confessar com a boca é a sua boca sair espírito e vida alinhados com a palavra do Evangelho. Por isso que o Evangelho é um procedimento, é um espírito de vida dentro de nós, fluindo e alcançando as outras pessoas. E Jesus disse assim para João: anunciai a João o que vocês estão ouvindo e vendo. As pessoas têm que ouvir e ver a palavra do Evangelho nas nossas vidas. O que é o Evangelho? O Evangelho, os cegos veem. Aquele que tem olho, mas não vê. No Evangelho, ele enxerga. Aquele que não consegue andar, não consegue avançar, no Evangelho ele anda. Os coxos andam. Aqueles que estão cobertos de pecados, os leprosos são purificados. Aqueles que têm ouvidos, mas não ouvem, os surdos, agora no Evangelho estão ouvindo. E todos aqueles que estão mortos no Evangelho são ressuscitados, porque eles receberam a nova vida em Cristo. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Aquele que está em Cristo é um espírito vivificante. Você recebeu esse espírito de vida. Por isso que a confissão da nossa boca, que é a confissão do coração, é o que sai da abundância do coração, espírito e vida, é que vai anunciar o Evangelho. Feliz é aquele que não achar em mim um motivo de tropeço. Então aqui Jesus dá uma orientação aos seus discípulos. E essa orientação é para nós todos. Para que nós creiamos no Evangelho. E ele continua dizendo aqui, capítulo 11, versículo 7. Então, partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saístes a ver no deserto, um caniço agitado ao vento? Sim, que saístes a ver um homem vestido de roupas finas? Ora, aqueles que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, muito mais que um profeta. Este é de quem está escrito: eis aí, eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior que João. Mas o menor no reino dos céus
é maior que João. É maior que João. Mas a partir de Jesus nós recebemos o reino dentro de nós. E desde os dias de João até agora o reino dos céus é tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Jesus disse assim: entrai pela porta estreita, porque largo é o caminho que conduz à perdição, e apertado é o caminho que conduz à vida. E muitos são os que não conseguem se ajustar com esse caminho. Porque é um caminho em que você caminha dentro da palavra do Evangelho. Jesus, ele não ensinou para nós regras de vida. A diferença da lei para a graça é que a lei ensina a regra. A graça traz consciência. Lei ensina regras e graça traz consciência. Então, o que Jesus traz para nós é um caminho de consciência. Entrar na porta estreita é entrar num caminho de consciência. Esse é o esforço para você se apoderar do reino. Porque um caminho de consciência não é um caminho para fora, é um caminho na subjetividade do ser. Quando Jesus fala no Sermão do Monte a respeito do homicídio, do adultério e de outras coisas mais que falam das regras para fora e falam das regras objetivas do conjunto de regras que se tinha que seguir para que a pessoa pudesse alcançar a justificação, era um conjunto que não era subjetivo. Hoje nós não temos essas regras na objetividade, sim na subjetividade. Porque se você olhar, está escrito: não matarás, mas aquele que matar está sujeito a tribunal. E aí Jesus entra com: eu, porém, vos digo. São poucas as pessoas no mundo que matam, de fato. Porque o mundo tem mais de 7 bilhões de pessoas. E uma pessoa matar a outra é muito pouca gente. São percentuais ilusórios de pessoas que mataram outra pessoa. De um ser que matou o outro. Na objetividade. No tirar a vida de fato. Mas quando Jesus diz: eu, porém, vos digo, aquele que se irá contra o seu irmão, sem motivo, será réu. Não é isso que diz ali? Capítulo 5 de Mateus, versículo 21. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Hoje, na objetividade, quem matar realmente está sujeito a julgamento. É ou não é? A lei vai pegar o camarada. O cara vai ser julgado de uma forma ou outra. Mas Jesus diz assim: eu, porém, vos digo que aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem o chamar de tolo, que quer dizer ali raca, estará sujeito ao inferno de fogo. Essa palavra raca, tolo, não é simplesmente o tolo: você é um tolo, é um doido, é um isso, é um aquilo. Não, ali é uma palavra em que você despreza o ser do outro. É isso que Jesus está dizendo aqui.
Quando você, sem motivo, você desprezar o ser da outra pessoa, está sujeito a inferno de fogo. Aquele que proferir um insulto, e você sabe que o insulto, ele não está ligado diretamente à palavra do insulto. Você pode dizer algo pesado para a pessoa e ser um insulto de fato, e você usar aquilo para feri-lo mais ainda. Mas você pode ainda lançar uma palavra boa, amena, mas o motivo do coração para que aquela palavra foi enviada, ela tem um sentido de insulto àquela pessoa. Caminhar com Jesus é um caminho de consciência. É um caminho de formação de consciência. É dentro do ser. Lida com a subjetividade. Quando ele fala do adultério, da mesma forma. Apesar que, com relação ao próprio adultério, a maioria das pessoas já cometeu, de fato. Os percentuais são culturais. Mas, na subjetividade, alinha todo mundo. Os pecados da subjetividade. E o Evangelho é caminhar em consciência. Sendo mudado, sendo desafiado a mudar consciência. João Batista pega seus mensageiros, vai lá e pergunta: é ele mesmo? Ou vamos esperar outro? Talvez você possa fazer essa pergunta hoje também. Será que o Evangelho é isso mesmo? É mudar a consciência? Mas eu gostava tanto daquele culto, daquele jeito. Eu gostava tanto daquele jeito que nós fazia. Mas até hoje nós não mudamos a nossa consciência. Até hoje na subjetividade nós estamos matando. Até hoje, na subjetividade nós estamos fazendo tantas outras coisas. E talvez exteriormente nem apareça. Porque exteriormente você sabe de quem é essa justiça. A justiça exterior é a justiça dos saduceus e dos fariseus. Se acautele do fermento dos fariseus e dos saduceus. Jesus inicia o Sermão do Monte dizendo: se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino de Deus. Porque diante da justiça dos escribas e fariseus nós estamos bem. Você pode fazer uma autoanálise. Eu não mato, eu não roubo, eu não adultero. Eu nunca feri ninguém. Eu sou uma boa pessoa. Mas é a justiça dos fariseus. E diante da justiça de Deus, que é a justiça de consciência, como nós estamos diante dessa justiça aqui dentro? No nosso coração. Será que o que sai da nossa boca é vida? É espírito e vida? O reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se o quereis reconhecer, ele mesmo é o Elias que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem hei de comparar essa geração? É semelhante a meninos que sentados nas praças gritam aos companheiros: nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes.
Pois veio João, que não comia e nem bebia, e diziam: tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: eis aí um glutão, bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada pelas suas obras. Por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Aos menores no reino. O menor no reino de Deus. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E aí Jesus faz o convite da graça. Vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tome sobre você o jugo do Senhor. Tome sobre você o ensino do Senhor. O ensino do Evangelho. Para que você aprenda da humildade, da mansidão que o Senhor tem, e você vai encontrar descanso para a sua alma, porque o jugo do Senhor é suave e o seu fardo é leve. É tranquilo para você aprender dele. É suave, é leve, vai te deixar bem, vai te deixar melhor, vai te pôr para cima, vai te levantar, vai te animar, vai te dar esperança, vai te dar alegria. Esse é o convite da graça. Isaías, capítulo 1, versículo 16. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos, de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem. Atendei a minha justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai as causas das viúvas. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. A palavra do Evangelho. A palavra do Evangelho é: vinde. Não tenha dúvida. Você que está cansado, sobrecarregado, que Ele te alivia. Não importa a situação que você está passando, o Evangelho é poder de Deus na sua vida. Tome o jugo do Senhor Jesus. Aprenda do Senhor Jesus. Caminhe com o Senhor Jesus. Caminhe ao lado dele, caminhe o caminho dele. Negue-se a si mesmo todo dia. Tome a sua cruz e siga. Aquele que quer ser discípulo, faça isso. Aquele que quer
aprender a disciplina do Mestre, ser discípulo de Jesus. Nós já fomos discípulos de tudo que é tipo de coisa, de tudo que é tipo de gente, de tudo que é tipo de igreja, de tudo que é tipo de tudo. Agora está na hora de ser discípulo de Jesus. Você viu aquele texto que eu li ali em Isaías? A condenação do culto hipócrita, do culto da hipocrisia, do culto dos sacrifícios. Chega de fazer sacrifício. O caminho do Evangelho é um caminho de mudança de mente, mudança de consciência. É um caminho em que você, na sua subjetividade, aquele ser que só você e Deus sabem quem você é. É aí que Deus quer tratar, é aí que Deus quer fazer, é aí que Deus quer mudar, é aí que Deus quer transformar. O texto de Isaías diz: fazei o bem, tomai a causa dos órfãos, das viúvas. Seja uma pessoa boa no Evangelho, dentro do Evangelho. Faça o bem, tome as causas dos necessitados. Talvez o maior necessitado está dentro da sua casa, da minha casa. É isso que nós temos que fazer, porque o Evangelho tem esse poder. Tomai sobre vós o meu jugo e aprender. Fique junto comigo, diz o Senhor. Aprendei de mim, porque sou manso. E quando você aprende do Senhor, você encontra descanso. Porque você sabe que aí já não é mais uma regra que você tem que seguir. Não é mais um pastor, um ancião, embora eles possam te indicar muitas coisas, mas não é uma pessoa te tutoriando, te mandando para cá, para lá, e para cá, e para lá, e vai, e faz isso que vai dar certo, e te dá uma receitinha já, você vai lá, cumpre a receita, mas a sua vida não muda, porque a sua consciência não mudou. Evangelho é mudança de mente, é mudança de consciência. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a vontade de Deus é que você ande no caminho estreito. A vontade de Deus não é que você ande no caminho largo, que é o caminho das exterioridades, que é o caminho da hipocrisia, que é o caminho do farisaísmo, é o caminho das doutrinas exteriores e de tantas outras coisas que são para fora. Isso é caminho largo, mas caminho estreito é caminho de mudança de mente, mudança de consciência. E na hora que você estiver diante de uma situação, na hora que você estiver diante de uma situação, de uma circunstância, o Evangelho que está dentro de si é o que vai ser confessado. O que tiver em abundância no seu coração é o que vai sair para fora. Aí você vai confessar Jesus diante dos homens. Você vai confessar o Evangelho que você crê. É assim que é o Evangelho. Simples assim, né? Por que não nos ensinaram antes? Talvez tivessem nos ensinado, nós que estava tão tapado de religiosidade que não estava com os olhos abertos. Que só o Evangelho pode restaurar a visão, restaurar a audição, ressuscitar um morto, purificar um leproso. É isso que o Evangelho faz. Mas nós não podemos, dentro do Evangelho, se escandalizar com o próprio Evangelho. Pedro fala na rocha de escândalo, né? Aqueles que tropeçaram na rocha, se escandalizaram. O que é se escandalizar com o Evangelho? É não ser participante do poder que o Evangelho tem de mudar uma consciência.
Isso é se escandalizar. Bem-aventurado aquele que em mim não acha motivo de escândalo, disse Jesus. Por que que o João tinha que ter dito aquilo, né? João Batista. Preso, foi decapitado, morreu no cárcere. Mas a missão dele ele cumpriu. Indicou quem era o Cristo, apontou para o Cristo. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas teve um momento de escândalo, de dúvida. Não fique com dúvida. O Evangelho tem poder. O Evangelho tem poder de nos transformar. Amém, queridos? Glória a Jesus. Vamos orar?